O cidadão não sabe como fazer um ofício para o Ministério Público, ou que direitos o cidadão tem de receber informação, e como ele pode pressionar, quem ele pode cobrar, que prazo ele deve esperar para ter uma resposta. Tudo isso nós sabemos fazer. E eu não tenho aqui no momento uma estatística de resultados que a rede Amarribo já conseguiu. E quando a gente fala em resultado, é caçar corrupto. A rede Amarribo já caçou seguramente mais de 20 prefeitos aí no Brasil e a gente sabe que o preço do combate à corrupção é a eterna vigilância. Quer dizer, quanto mais você vigia, melhor resultado você tem de combate à corrupção. Vigiar, cobrar, pedir informação. Ora, Hebe, eu acho importante lembrar também, isso é uma obrigação da Amarribo aqui no momento lembrar, na engrenagem administrativa brasileira, existe uma entidade que foi criada constitucionalmente para fazer a fiscalização. É o Poder Legislativo. São as câmaras de vereadores, são as câmaras de deputados e o Congresso Nacional. Eles têm, constitucionalmente, as melhores ferramentas para combater a corrupção através da fiscalização, de perto. É como um mecânico que tem a chave apropriada para soltar a porca, apertar parafuso. A sociedade civil, ela faz um esforço muito grande para fazer a fiscalização, porque constitucionalmente não é ela a indicada. A gente consegue também, porque a legislação foi sendo aprimorada, e esse é um trabalho que a Amarribo tem participado ativamente, que é a indicação e o segmento e a implantação de leis que facilitem o trabalho da sociedade civil na fiscalização e no combate à corrupção. Porque às vezes é difícil. Você pede uma informação, o prefeito, se não tiver lá na lei que ele tem que dar, ou o governador, ou o presidente, não dá. E, então você vê a lei da ficha limpa, a lei de acesso à informação que está para ser aprovada agora, essa vai ser uma grande ferramenta. Vai ser expresso em lei o direito de qualquer cidadão pedir qualquer informação sobre qualquer despesa pública e receber essa informação prontamente do poder executivo, legislativo, seja o que for. Então o trabalho da Amarribo é fazer com que as câmaras cumpram o seu dever de fiscalização, fiscalizar enquanto a Câmara também não fiscaliza, e tentar ajudar no país a implementação de leis que facilitem Isso nós temos feito e acho que tivemos tido muito sucesso nesses últimos 11 anos. Agora, quando a gente fala que essas instituições, ou que o Poder Legislativo, né, como instituição, tem esse dever, e a gente vê a corrupção generalizada, principalmente na política, não sei se principalmente hoje, talvez não seja principalmente, mas seja um dos pontos onde ela está muito disseminada, aí vem aquela pergunta, né? Então não funciona, porque quem está ali justamente para cumprir essa função não cumpre e ainda burla, né, todo o processo. É verdade. E aí é que entram instituições como a Amarribo Brasil. Agora, como fazer com que as pessoas, como cidadão comum, fiscalize o trabalho de quem deveria fiscalizar? Já que ele é que tem no caso o Poder Legislativo é que tem a ferramenta e não o cidadão comum. Aí vocês dão também esse tipo de orientação? É possível dar uma orientação prática nesse sentido? Nós temos incentivado toda a rede. Por exemplo, o acompanhamento das sessões de câmaras é importante. Normalmente o brasileiro não está acostumado a fazer isso. Quer dizer, ele não participa muito. Quer dizer, a Câmara decide diariamente coisas que afetam a vida do cidadão, mas ele recebe aquilo como já um caso feito, né? Não há. E realmente o que vai é mobilização, é pressão popular mesmo, nessa hora que está sendo votado as coisas da qual ele não concorda, né? Quer dizer, tem que ter mais presença, não tem outra maneira, né? A impressão que se tem muitas vezes é que a linguagem que se usa, ou a rapidez com que se faz, recentemente até foi denunciada uma sessão em que foram aprovados, acho que 3.000 projetos em 1 minuto. É verdade. Isso foi, acho que no Senado, se não me engano, não foi? Na Câmara. Na Câmara, né? E quer dizer, e não vai voltar atrás. Quer dizer, foi uma pessoa...
Exatamente. Então, assim, às vezes os mecanismos também que eles usam, as pessoas ficam um pouco rendidas, né? Tem, por exemplo, inibe a participação. Tem uma experiência interessante. Em Ribeirão Bonito, nós temos o Poder Executivo, ele divulga as contas. Nós conseguimos isso e ela era divulgada. Nós sabemos, mensalmente recebemos informações, relatórios das receitas e das despesas. Mas é difícil para o povo interpretar essas essa contas. que é a questão. Quer dizer, existe uma sala de transparência na prefeitura, que é um computador, que tem lá um terminal, onde o camarada pode acessar as informações, mas isso realmente na prática não acontece. Um dos nossos projetos, inclusive, é tentar fazer com que a sala de transparência se torne mais de fácil acesso. Tentar criar uma ferramenta que facilite ao cidadão que a hora que ele chegue lá e fala, eu quero saber quanto custou o asfalto da frente da minha casa, ele possa encontrar esse valor. Porque hoje, como você disse, é um emaranhado de coisas que não chega a lugar nenhum. Então, ele realmente não tem a informação que ele gostaria de ter. Né? E falando sobre ferramentas de combate à corrupção, eu acho que nós temos que nos espelhar também nesse pessoal do meio ambiente. Eu não canso de dizer, quando eu era moleque, fazenda, a gente matava passarinho, matava tatu, matava paca, capivara, que andasse matava. Com espingarda, com estilingue, seja o que for. E hoje você pega uma criança de fazenda e sugira para ela matar um passarinho para você ver a resposta que você vai ter. Não pode matar passarinho, equilíbrio na natureza, sustentabilidade. E o que foi isso? Onde foi essa mudança? Na escola, educação. E uma pergunta que nós fazemos e que estamos estudando, será que no currículo escolar brasileiro não está faltando coisas que coloquem na cabeça das novas gerações que não pode roubar? A corrupção é um mal para que a gente daqui 20, 30 anos tenha uma mudança basilar, né, uma mudança fundamental, né, na maneira de enxergar a corrupção. É como se fosse assim a falência de todo o processo, né? Porque quando se fala de impunidade, por que não se pune? Porque também há corrupção no processo de punição. Sim, né? sem dúvida. Então, se a fiscalização não funciona, a punição não funciona, quem sabe a educação funcione melhor. Mas eu vou interrompê-lo um pouquinho, a gente vai continuar a falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltamos em instantes. Em que áreas a corrupção está mais disseminada? Na polícia, no trânsito, portos, aeroportos, setor de importação e exportação? É difícil dizer, né? A corrupção está em todo lugar. Esse é o assunto de hoje do EPTV Comunidade, com o diretor executivo da Amarribo Brasil, Guilherme von Helling, e com o presidente do Conselho de Administração da Amarribo Brasil, Léo Torresan. Na reportagem que a revista Veja divulgou sobre corrupção, ela coloca alguns itens e eu gostaria de saber, na opinião de vocês, qual deles tem mais peso, se todos têm o mesmo peso, né? Itens, questões que provocam, né, que ajudam a aumentar a corrupção. No caso do Brasil, o número de cargos públicos, que é muito maior em relação a outros países do mesmo porte, a falta de fiscalização, a fragilidade das instituições e a impunidade. Então, qual o peso de cada um desses itens aí no aumento da corrupção, na disseminação da corrupção, na opinião de vocês? Ou eles têm o mesmo peso? É difícil, mas eu diria o seguinte, o caso da impunidade para o povo, de um modo geral, é alguma coisa que traz muita indignação. Quer dizer, quando as notícias são divulgadas, os fatos são revelados e nada acontece, isso tem um peso muito importante, inclusive até no aspecto educacional e até cultural para a população. O indivíduo se sente impotente. Léo, dá um exemplo prático da Amarribo na cassação do Sérgio Bussá, que só hoje, depois de 11 anos, porque na verdade quem cassou o prefeito foi a Câmara. O processo foi político, né? Foi político, então a Câmara pode cassar um prefeito por corrupção. E aí, o Ministério Público, através de denúncias da Amarribo, entrou com uma ação civil pública contra o prefeito. 11 anos depois, estão saindo as primeiras sentenças de primeira instância
para depois recorrer. Isso, quer dizer, não era possível esperar. Sensação de impunidade. A nossa decisão foi realmente pela mobilização popular, foi no sentido de pressionar os vereadores a tomar uma atitude, porque a gente sabia que não dava para esperar, não é possível esperar. Nós temos casos de governadores aqui no Brasil que passou-se o mandato, cumpriu o mandato inteirinho e depois foram cassados, ou seja, foram condenados. Quer dizer, não tinha mais sentido algum sob o aspecto prático, né? Mas a sensação de impunidade... Mas a sensação de impunidade é muito frustrante para a sociedade e dá aquela sensação de que realmente, bom, não dá para fazer mais nada, que mais podemos fazer, né? Eu elegeria isso como um item muito grave, muito sério, né? Agora, a corrupção, a corrupção que nós entendemos como toda corrupção, ela tem os seus malefícios, mas a corrupção acontece aonde tem os grandes fluxos de dinheiro. Aonde aparece muito dinheiro, é ali que o pessoal foca. Aonde que está isso? Nos grandes contratos. Contratos com quem? Contratos com o governo. Porque os contratos privados, nós não temos controle. Não existe controle sobre o que acontece no mundo privado. Mas no mundo público, né, os grandes contratos é que atraem os corruptos, porque é ali que está a chance dos grandes ganhos. Então, eu acho que a prioridade é realmente... A impunidade. E os grandes contratos, de olho nos grandes contratos. E aí, na questão, por exemplo, a impunidade puxa a fiscalização, né? Se há impunidade, justamente porque existe falha na fiscalização. Mas muitas vezes são feitas leis, um exemplo da lei seca, né? Que quando começou, puniu, inibiu, agora a gente já vê que, né, a coisa está completamente relaxada, com vários casos de acidentes envolvendo motoristas embriagados. Quando não existe estrutura para fiscalização, mas existe a lei. Então, isso também já não abre uma brecha quando a lei é concebida, é criada, ela já nasce praticamente morta, porque ela não cria uma estrutura compatível, então ela nunca é cumprida. Aí gera aquela sensação de que não existe lei. Isso também não é um processo complicado? Quer dizer, como é que uma lei começa a valer sem ter estrutura? Não tem dúvida. Tem que ter os mecanismos de controle. Sem mecanismo de controle, você não consegue apurar nada. Isso é fundamental. Mas eu acho que no Brasil, os mecanismos, eles existem, né? Eu acho que há uma ineficiência muito grande em se apurar. Quer dizer, acho que tudo é complicado, é muito burocratizado o processo, de tal forma que os órgãos fiscalizadores, por qualquer razão, não conseguem cumprir a sua função no timing correto. Demora muito, e a sensação de impunidade. Agora, o senhor citou agora há pouco o Ministério Público. Quando a gente lida com até as nossas checagens aqui do dia a dia no jornalismo, nos parece que o Ministério Público ainda é uma das poucas instituições isentas e que funcionam. Faz um grande trabalho. A gente tem essa impressão. O Ministério Público os heróis. O Ministério Público é o grande parceiro da sociedade civil no combate à corrupção. Ainda é, né? Eu acho que é a instituição que dá para confiar um pouco mais. Dá para confiar, o Ministério Público dá para confiar. E também nós temos, por exemplo, se você fizer uma denúncia para a Controladoria Geral da União, pode confiar. A Controladoria Geral da União vai atrás, apura. Como o Tribunal de Contas da União também é um órgão confiável, mas a gente volta na questão da impunidade. Você manda o caso para apuração judicial, aquela fase de inquérito, para marcar a primeira audiência, depois testemunhas, recursos, que aí todo mundo sabe o que anda acontecendo no Brasil nesse sentido. Você demora e a sensação de impunidade. Então, como o Léo falou, talvez a sensação de impunidade desses itens que você enumerou ainda seja... Agora, o Léo falou também, onde tem dinheiro, tem mais corrupção. E são os grandes contratos do governo. E tem dois negócios pequenos, mas que acontecem no Brasil inteiro, por isso a gente somando todos eles pode considerar um grande, que é a merenda escolar e a questão do atendimento à saúde, né, que são os remédios. Se você somar isso em todas as prefeituras, né, 25% para a educação e 15% para a saúde no Brasil inteiro, e a falta de controle